Olá, eu me chamo Luzia da Silva Henriques, sou bolsista de iniciação científica da FAPERJ e meu trabalho se intitula O Sujeito Diaspórico em O Caminho de Casa, de Yad Assi. O romance foco da minha pesquisa é caracterizado como uma neonarrativa de escravidão, pois se trata de uma narrativa ficcional contemporânea que aborda o tráfico de escravos. Ao contrário dos primeiros relatos de ex-escravos que, ao conquistar a liberdade, se empenharam em denunciar o sistema escravocrata, as não-narrativas de escravidão revisitam o passado de modo a discutir questões que repercutem no presente. A captura, o deslocamento forçado de africanos e o processo de desumanização a que foram expostos geraram uma crise identitária nos escravizados, que se refletiu nas gerações subsequentes, submetidas a um racismo estrutural que levou à segregação e subalternização do negro que persiste ainda em nossos dias. O Caminho de Casa, da autora ganesa Yad Assi, é um romance transgeracional que percorre a descendência de duas meias-irmãs, uma sequestrada e escravizada nos Estados Unidos e a outra obrigada a se casar com um oficial britânico em Gana. Ao longo da narrativa, podemos perceber de que forma o cativeiro impactou não somente a vida da irmã traficada como escrava, mas também de todos seus descendentes nos Estados Unidos. A tessitura do romance se constrói como um mosaico de histórias individuais, cujo elo é a linhagem matricial. A história dos descendentes das duas irmãs não é narrada de modo sequencial, mas entrelaçada, em capítulos que recebem os nomes das personagens como título. Todo deslocamento implica uma mudança não apenas territorial, mas também identitária, uma vez que o sujeito diaspórico é submetido a uma cultura diferente da sua. No caso específico dos africanos, essa condição tornou-se muito mais complexa, não apenas pela impossibilidade de retorno à terra natal, mas também pela condição subhumana com que foram tratados pelos seus senhores. A fragmentação da narrativa sugere a fragmentação identitária do sujeito diaspórico. Ezi, a irmã escravizada, tenta deixar algo da sua cultura para seus descendentes, como o idioma natal, ensinando-o à sua filha Ness. Mas a proibição de falar em outro idioma que não o inglês fez com que o filho de Ness, Joe, fosse o último a ser capaz de se comunicar em Twi. Criado por uma escrava Ashanti que o salvara durante a tentativa de fuga frustrada de seus pais, quando ainda era um bebê, ele não se lembrava de sua mãe e não havia conhecido sua avó. Pesava-lhe essa ausência de uma história de ancestralidade. Joe costumava se preocupar, achando que a linhagem de sua família tinha sido interrompida, que estava perdida para sempre. Ele nunca saberia de verdade quem era sua gente e quem tinham sido as pessoas que vieram antes. E se houvesse histórias a ser contadas sobre o lugar de onde ele vinha, ele nunca as ouviria. Jace, 2017, página 101. O único legado que permanece é o da dor que sofre com o desaparecimento da esposa Ana, que, embora grávida, é sequestrada e escravizada novamente, sem que ele jamais consiga descobrir seu paradeiro. As gerações seguintes continuam expostas às consequências da escravidão, o racismo e a segregação racial. O último descendente de Ezi, o jovem Marcos, sabe que é descendente de escravos de origem ganesa, mas só conhece sua árvore genealógica até o bisavô paterno. Ao fim do romance, na tentativa de desenvolver uma pesquisa acadêmica que o aproxime da própria história, ele viaja a Gana e se vê diante da porta sem retorno, onde toda a história de sofrimento de sua família começou.